Todo mundo me pergunta como é que foi a minha adaptação aqui, morando no Canadá, né? Se foi fácil, se foi difícil, porque as pessoas têm muito medo de não conseguir se adaptar à vida nova, ao clima, ao mercado de trabalho, a várias coisas. Então hoje eu vou falar pra vocês como é que foi a questão da minha adaptação e do meu amadurecimento aqui no Canadá, tá? Em vários aspectos. Eu fiz um vídeo também sobre os 10 maiores desafios do recém-chegado e eu vou falar sobre alguns tópicos que eu coloquei naquele vídeo e outros tópicos, né, que foram desafios e eu só fui descobrindo durante o tempo, se foi fácil, se foi difícil, então vamos lá. Antes de tudo, eu gostaria de dizer uma coisa que a minha dentista me disse no dia que eu tirei meu aparelho fixo. Eu sei, parece uma loucura, mas ela virou pra mim e falou assim: a coisa boa a gente se adapta rápido. E eu acho que o Canadá pra mim foi mais ou menos isso. Eu tive muitos problemas, eu tive a questão da depressão, eu tive a questão de golpe, eu tive a questão de várias coisas, mas querendo ou não, é uma coisa que a gente se adapta rápido, porque aqui é um lugar muito bom para se morar. No começo é até difícil você não ficar maravilhado com as paisagens lindas, com as coisas novas. Se você chega no outono, você vê aquilo tudo vermelho, das maple leaves caindo. Assim, é muito bonito, é muito bonito. Então você fica assim maravilhado. Eu conheço gente sim que não ficou maravilhado assim que chegou, mas eu acredito que isso possa ter sido algum problema na pesquisa, algum problema de expectativa versus realidade, né? Que sonhou muito com o Canadá e acabou que o Canadá não superou essas expectativas. Mas normalmente as pessoas chegam aqui, elas ficam muito deslumbradas. Eu me lembro que eu demorei um pouco para a ficha cair que eu estava aqui. E sim, eu tive uma curva de satisfação com o lugar muito diferente da curva de satisfação normalmente das pessoas. Eu comentei isso no meu vídeo de primeiras impressões que eu fiz depois de um mês aqui, né? Ao invés de fazer eu fiz assim, né? Eu acho que assim que eu me toquei que eu tava aqui, eu cheguei num patamar mais ou menos de normalidade que eu parei de ficar deslumbrada. E comecei a ver as coisas não tão boas daqui, mas porque eu também sou muito chata, eu sou muito crítica, eu sou muito cri-cri, entendeu? Então eu não tinha como ser muito diferente, tá? Mas normalmente as pessoas, elas ficam maravilhadas durante mais tempo, tá? O fato de eu ser crítica, cri-cri e ter tido uma curva diferente de satisfação não significa que o Canadá não seja um lugar muito bom para se morar. Tá, isso foi só tô narrando o que me aconteceu. Como eu ia dizendo, nesse primeiro momento a gente fica maravilhado e eu me lembro que a coisa mais difícil naquele começo pra mim foi eu entender, eu processar na minha cabecinha que eu não precisava ficar abraçada à minha bolsa e segurando meu celular como se alguém fosse levar meu celular a qualquer momento. Eu demorei, juro pra vocês, uns 2 meses pra me acostumar com o fato de que eu estava segura na rua. Eu acho que as pessoas que saem de locais muito violentos, muito inseguros no Brasil, elas às vezes podem vir a demorar um pouco a se acostumar com essa coisa do meu Deus, eu não tenho que me preocupar com isso. E pelo menos eu, que sou uma pessoa muito medrosa, demorei bastante. Eu cheguei em março e eu me lembro de ter saído em julho na rua com a minha câmera para filmar a rua e eu me lembro que eu pedi guarda-costas. Eu ainda nunca tinha saído com a câmera de casa sozinha, então eu fiquei um pouco com medo, especialmente porque 1 ou 2 semanas antes eu tinha ouvido falar que alguém tinha sido assaltado ali no Metrotown e era justamente a área que eu queria filmar para vocês. Aí eu, idiota. Hoje eu penso nessa coisa toda de ter ficado tão assustada e ter demorado para me acostumar e eu penso, nossa, como eu sou retardada de ter ficado assustada. Mas é aquela coisa, agora eu acostumei, eu sei o quão estúpido é você ficar com medo ainda, né? Desculpa se você tá com medo ainda, mas assim, é uma bobagem, não vai acontecer nada com você. Assim, só se você for a exceção da exceção da exceção, ou se você estiver indo para um lugar assim, realmente que, né? Mas o normal é você conseguir andar e ter uma certa segurança na rua. Agora, fazer amigos. Fazer amigos pra mim foi muito fácil. Os brasileiros, por causa do canal. Então, assim, eu sou uma exceção nesse sentido, porque nem todo mundo que vem pra cá cria canal 1 ano antes de chegar aqui, então já chega aqui conhecendo um monte de gente. Isso é uma coisa que eu recomendo pra vocês, não criar canal, mas já ir fazendo contato com pessoas que moram aqui no Canadá, pra quando vocês chegarem aqui, vocês, né, terem referências, vocês terem conhecidos para coisas que vocês eventualmente possam precisar. Eu, pelo menos, fiz isso e achei ótimo. Tenho amigos incríveis que eu conheci primeiro no Brasil, né? Assim, pela internet e depois conheci aqui pessoalmente. Mas amigos canadenses ainda é uma coisa
difícil pra mim. Eu tenho alguns amigos canadenses no college, mas assim, não é aquela de, ai, amigo canadense, vamos fazer alguma coisa junto. Não. E eu vejo que alguns canadenses também têm uma certa dificuldade de fazer amigos com canadenses aqui. Parece que eles são uma coisa assim de grupo fechado, que só faz amizade com aquele pessoal que eles estudaram no colégio. Então eu tenho esse colega canadense no college que ele fala que ele só hang out, ele só sai, né, faz as coisas comigo, com um amigo meu de Belize também, com um rapaz que ele estudou no colégio e com a menina com quem ele tá saindo. São 4 pessoas que ele interage constantemente, o resto ele não tem mais outros amigos. E ele é uma pessoa super sociável, né? Então, eu não sei se o problema é com ele, se o problema é com as pessoas, se o problema é com a cidade, eu não sei com o que é. Eu tive esse problema e eu noto que ele tem também, e alguns outros canadenses também me narraram essa situação aqui em Vancouver. Tem muita gente que tem dificuldade de adaptação no que diz respeito a não ter mais o suporte da família, não ter mais os amigos, não ter, às vezes, ajuda dentro de casa porque tinha uma babá para os filhos ou tinha uma empregada doméstica. E isso é engraçado porque eu ouvia do pessoal da minha família falando, não, porque você vai sentir uma dificuldade muito grande de ser dona de casa, porque eles ignoraram completamente o fato de eu ter morado 5 anos sozinha em Santa Catarina e ter sido dona de casa durante esse tempo, inclusive dona de casa de uma casa de 7 pessoas com 2 crianças e um cachorro, e quem arrumava a casa toda era eu, né? Fazer o quê? Mas não importa. Então, assim, o pessoal ficou preocupado que eu não ia me adaptar com isso. Gente, isso não tá nem nas top 10 coisas mais difíceis de se adaptar aqui no Canadá, porque afinal de contas, é assim, não vou dizer que eu gosto, ai nossa, adoro arrumar a casa, meu Deus, não pode, deixa eu tirar. Não é bem assim, entendeu? Eu não gosto, mas não é nada assim demais, afinal de contas a gente sujou, a gente tem que limpar, né? Só a louça que eu sujo e o Thiago limpa, porque todo o resto ele suja e eu limpo, então a louça fica com ele. Mas voltando a esse assunto do negócio de arrumar a casa e tal, a coisa mais difícil pra mim nesse sentido foi aprender a cozinhar. Porque, como eu até falei naquele vídeo, né, dos desafios, eu não conseguia fazer nem pipoca de micro-ondas, né? Eu não sei o que acontece, eu não acertava sal, eu não acertava nada. Eu hoje em dia faço comidas maravilhosas, até aprovadas pela minha sogra e pelo meu pai. A sogra é exigente, né? Então a gente tem que impressionar a sogra. Mas, apesar de tudo isso, eu ainda não sei fazer arroz. E não adianta vocês tentarem me ensinar a fazer arroz, porque eu faço numa panela de arroz, mas eu erro sal, eu erro água. Eu sei, eu vou parar de fazer arroz, é o jeito. Aí eu vou saber que eu sei cozinhar tudo. E o bravo é isso, porque agora eu cozinho tão bem, mas tão bem, eu nem me acho, mas tudo bem, que eu comecei a engordar igual uma vaca, porque eu adoro a minha comida. Olha só esse problema. Eu não podia ter tentado aprender a cozinhar. E agora, como faz? Bom, a próxima coisa que as pessoas têm um certo receio de não conseguir se adaptar é a língua, tá? Eu vou dizer o seguinte, eu realmente posso ser uma exceção aqui, porque eu sei que tem muita gente que chega aqui com inglês muito ruim, ou que chega aqui completamente sem inglês. Eu cheguei aqui, eu já tinha feito 8 anos de inglês no Brasil, então eu já tinha um inglês muito bom. O meu problema é, e sempre será, falar no telefone com esse povo que tem sotaque muito forte. Então, o pessoal liga aqui pra casa, eu já fico assim, tipo, não quero falar. Até hoje, eu cheguei aqui tem quase 1 ano, até hoje eu fico nesse desespero por causa do telefone, entendeu? Mas eu me viro muito bem no resto. O telefone que eu não consigo fazer leitura labial e eu sou surda, que aí fica difícil, entendeu? Gente, eu tô parecendo uma doida falando, desculpa. Mas eu acho que esse é o grande desafio de você morar no Canadá, onde todo mundo é imigrante, todo mundo tem sotaque, mas na hora que você aprende, o seu ouvido fica treinado para entender sotaque, mano, seu inglês fica muito melhor do que qualquer americano que vai ficar tipo, pra entender o que esse povo fala. Fora aqui o povo fala muito baixo, né? Então pros surdos mesmo é um terror esse negócio de falar com canadense. Agora vamos falar sobre o episódio do homesick. Eu tive aquele episódio do homesick, que não era bem homesick, era mais um problema de não conseguir me inserir na comunidade canadense, e que eu descobri depois que não tinha a ver com isso, apesar de que eu ainda fico triste de não conseguir fazer amigos canadenses, bom, whatever. No final das contas, eu descobri que era um problema meu com a comunidade brasileira aqui, não que eu tenha algum problema com pessoas aqui, eu não tenho nenhum problema com pessoas aqui, eu tenho muitos amigos aqui, eu tenho muitos conhecidos aqui, a gente se trata com carinho, a gente se trata com respeito, mas assim, eu acho que uma coisa geral da comunidade brasileira aqui, que eu vejo que é muito desunida, que eu acho que a comunidade brasileira deve ser desunida no mundo inteiro, né? Até no Brasil a gente é desunido, mas
eu acho que uma das coisas que me faz querer me afastar de Vancouver é a comunidade brasileira também. É difícil de explicar, mas é mais ou menos isso. E de qualquer maneira, eu não acho que a questão do meu homesick foi um problema de adaptação. Apesar de adaptação ser justamente isso, você conseguir ficar bem e lidar bem e se inserir bem à comunidade e ao ambiente em que você está, né? E, querendo ou não, essa é a definição de adaptação. Mas eu não acho que foi um problema de adaptação, porque eu me sentia muito adaptada aqui. O meu problema era justamente esse da comunidade brasileira, que eu só fui descobrir depois. Mas homesick acontece, e com muita frequência, e com basicamente todo mundo. Depois que eu fiz aquele vídeo, a quantidade de gente que veio me contar dos episódios de homesick foi enorme. Então, isso não é um bicho de 7 cabeças, passa. Eu fiquei 4 meses aqui, fiquei homesick, depois passou depois de 4 meses. Então, né, 4 meses, 4 meses. Sei lá o que vai acontecer nos próximos 4, né? Mas tudo bem. O frio é uma das coisas que as pessoas têm mais medo de não se acostumarem, não se adaptarem aqui no Canadá, tá? Eu posso falar o seguinte, eu demorei quase 8 meses morando aqui para me acostumar com o frio. Porque aqui em Vancouver não faz calor, meu Deus. Eu saí de short na rua 5 vezes, foi muito. E eu sempre senti muito frio, tá? Então vamos lá, eu sentia muito frio. Então só quando entrou mais ou menos o inverno é que eu comecei a me acostumar com o frio. E quando eu digo acostumar com o frio, e com a chuva também, porque eu vou te contar, aqui choveu em outubro, choveu durante 29 dias de 31 dias. É dia pra burro, gente. Choveu muito. Eu não reparei que choveu tanto assim. Quando me falaram que foram 29 dias, eu falei, nossa, que coisa. Mas assim, eu não reparo a chuva, mas quando faz sol, eu reparo. Aí eu falo, nossa, sol, que coisa linda, meu Deus, tá tudo azul. Oh, eu vou lá pra rua fazer fotossíntese. Né? Então, assim, o sol a gente nota porque é o diferente. A chuva, eu realmente não notei. Eu não gosto de chuva, eu acho chuva um saco. Mas assim, não é uma coisa que tipo, ai meu Deus, a chuva, que coisa horrorosa, eu vou morrer, ai meu Deus. Não é isso. Assim, você... faz parte do dia. É isso aí. Chove. É Vancouver. Vancouver. Chuva. É isso aí. Não posso falar sobre me acostumar com o frio ou com o clima do resto do Canadá, porque, como eu já falei, eu não fui pro resto do Canadá. Mas eu acho que o frio não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Você só tem que estar bem vestido, você tem que estar bem preparado, sua casa tem que estar quentinha e você sente muito mais frio estando no Brasil do que aqui, né? Eu repito isso, eu sentia muito mais frio em Santa Catarina, né, durante os 4 anos que eu morei lá do que eu sinto aqui. Porque era frio de manhã, de tarde, de noite. E aqui não. Aqui se eu passar o dia inteiro em casa, tá quentinho. Pra mim, a parte mais difícil dentro da minha adaptação foi o momento em que eu tive que amadurecer, assim, uns 20 anos, né, 20 anos. Mas eu tive que amadurecer muito para aprender a lidar com certas situações, especialmente no que diz respeito ao jeito canadense de lidar com as coisas e a educação canadense. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito grossa, eu sou uma pessoa muito impulsiva, eu sou uma pessoa muito honesta. Então imagina os 3 misturados, o que não dá, né? Então, pode não parecer que eu sou os 3, mas eu sou. Então, eu não tive muitos relacionamentos de amizade na minha vida, né? Então, já sabe por quê. Bom, de qualquer forma, aqui eu vi que não tinha nenhuma condição at all de eu conseguir ter qualquer tipo de relacionamento com alguém mantendo esse tipo de atitude, né? Porque as pessoas aqui, elas são muito educadas, elas são muito gentis, e eu fico, toda vez que alguém é muito gentil e muito delicado, eu fico muito surpresa, porque pra mim ainda parece uma coisa tipo, nossa, quanta consideração, quanta gentileza. E é engraçado porque, vou narrar aqui um caso. Eu tava na aula outro dia e eu tenho uma colega que filma as aulas práticas. E tava o professor mostrando uma aula de auriculoterapia, mostrando onde eram os pontos e tal, e ela queria gravar. E ela tava gravando de um jeito assim esquisito, como se ela só estivesse gravando aqui assim e o resto da pessoa tinha sumido. Isso tava muito ruim. E eu virei pra ela e falei assim, você quer que eu grave pra você? Eu tô num ângulo melhor. Peguei o celular, na hora que eu peguei o celular, ela virou no meu ouvido e falou assim, toma cuidado pra não filmar o decote da nossa colega porque ela pode não gostar. Na hora que ela falou isso, eu falei, nossa, eu não tinha nem notado que tinha o decote, eu não imaginei que alguém pudesse ter tanto respeito, consideração, carinho, gentileza com uma coisa assim, sabe? Eu achei que foi uma consideração muito grande que ela teve com a nossa colega ao pedir pra eu tomar cuidado de não gravar o decote dela. Eu me espanto toda vez que eu vejo esse tipo de coisa aqui. Eu acho muito bonito e eu
quero muito conseguir fazer o mesmo pelas pessoas aqui, mas realmente eu não notei o decote da minha colega, apesar de ser um decote grande, mas eu não reparei e eu não pensei que ela pudesse ficar chateada, né? Eu acho que tem muito mais isso. Eu não imaginei que aquilo pudesse deixar a minha colega chateada. E ela pensou, e os canadenses aqui, eles se importam muito com a comunidade e eles pensam esse tipo de coisa. Hoje em dia, se eu vou ser grosseira, ou se eu vou ser impulsiva, ou se eu vou ser extremamente honesta com alguém, eu paro e penso 2 vezes. Né? É difícil você pensar 2 vezes quando você é impulsiva, mas se por acaso eu fui impulsiva e acabei falando, eu vejo a reação das pessoas, imediatamente me vem um alerta e eu volto atrás, eu peço desculpa, eu tento não fazer de novo. Outra coisa que eu não me adaptei muito bem aqui a Vancouver é o fato de que, apesar da cidade ser uma cidade grande, ela ainda assim é uma cidade pequena e todo mundo se conhece. E pra quem sai de uma cidade grande, é difícil você assimilar que a chance de te conhecerem, porque fulano que conhece Beltrano, que conhece Cicrano, é grande. Então, uma coisinha, caquinha que você faz aqui, é possível que passe num telefone sem fio e de repente vira uma cacona que alguém, a 5 links, a 5 pessoas de distância tá sabendo. Então, eu acho isso muito esquisito, como todo mundo aqui se conhece. E quando você tem um canal no YouTube, isso amplia-se muitas vezes, né? Eu não sei se eu vou me acostumar com isso um dia. E eu conheço gente aqui que também acha esse ambiente de cidade pequena numa cidade grande muito estranho. Todo mundo da comunidade brasileira se conhece. Outro dia, eu fui numa festa de cariocas, que quase nunca eu vejo cariocas aqui, né? Eu só tenho amigos paulistas, basicamente. Uma pessoa chegou na festa, olhou pra mim e falou assim, ao invés de virar pra mim e falar assim, oi, você é aqui no Canadá, como normalmente as pessoas fazem, não. Oi, você é prima da fulana? Aí eu olhei assim e falei, sou, por quê? Ah, eu sou a madrinha do casamento dela. Falei, nossa, realmente o mundo é muito, muito, muito pequeno, né? Então, eu nem pareço com a minha prima. Mas tudo bem. E essa coisa do amadurecimento também me pegou justamente nessa questão de... Eu sou uma pessoa muito, muito trouxa. Assim, de ingênua mesmo. De não saber lidar com malícia alheia e com esperteza alheia, sabe? Eu sou muito boba. E aqui, desde que eu cheguei aqui, eu fui vendo muitas coisas que me fizeram começar a querer tomar cuidado. Então, eu acho que eu tive que crescer muito nesse sentido aqui. E é engraçado, porque no Brasil eu não desenvolvi isso, eu fui desenvolver aqui. E por último, a última coisa que eu senti, assim, que foi meio que amadurecimento e meio que uma inversão de amadurecimento, foi justamente que aqui eu me senti muito mais livre para fazer as coisas que eu não podia fazer no Brasil ou que eu não fazia por algum motivo. Porque aqui as pessoas não ligam muito para quantas tatuagens você tem na cara. Então aqui eu pude pintar o meu cabelo da cor que me deu na telha. Os meus pais ainda, né, não gostam muito, brigam comigo. Ah, você vai pintar o cabelo de novo, mas esse cabelo tá tão horroroso. Aqui eu saio na rua com a minha touquinha de lobinho, feliz e contente, ninguém tá nem aí. E eu acho assim... Eu acho que eu meio que amadureci ao contrário. Ai, meu Deus, como é o nome da palavra? Me infantilizei? Whatever. Justamente porque eu sinto que eu posso voltar a ser criança e por que ninguém vai ligar, sabe? E no Brasil as pessoas, elas julgam muito, ai meu Deus, você viu o que fulaninho tá usando? Ai meu Deus, você viu o que fulaninho fez? E aqui o povo não liga, né? A não ser que esteja prejudicando outra pessoa, aqui o povo não liga. Então, gente, desculpa pelo vídeo muito longo, espero que vocês tenham curtido. Não fiquem apavorados com a questão da adaptação. A gente se adapta a coisa boa, tá? Então, nós vamos todos ter desafios ao longo do nosso processo para vir aqui para o Canadá. Nem que seja no primeiro, segundo, terceiro mês, em algum momento teremos desafios e a gente tem que sempre aprender também a ser humilde aqui, que é uma coisa que muitos brasileiros chegam aqui muito arrogantes. Ouvi isso do meu amigo Mário. Ele falou assim, um dos grandes exercícios para você se adaptar bem ao Canadá é você aprender a ter humildade, né? Esse provavelmente vai ser um dos meus grandes desafios aqui no Canadá. Mas já fica aí a dica para vocês. Um grande beijo para todo mundo, dá o seu joinha e a gente se vê na próxima.